glorificar a palavra, também é adorar a Deus. E o texto que nós vamos expor aqui hoje, de maneira simples, ele fala exatamente isso. Ele nos quer ensinar exatamente isso. Como nós podemos glorificar a Deus através da evangelização e do ensino da palavra, do ministério pastoral. Vamos, irmãos, então abrir as nossas Bíblias em Mateus 4, versículos de 17 a 25. Mateus 4, versículos de 17 a 25. Mateus 4, de 17 a 25. Eu peço a participação dos irmãos. Eu vou ler um versículo e os irmãos leiam o próximo e assim vamos até o final. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar, dois irmãos. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, ou de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. O barco e seu pai seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vamos orar, irmãos? Querido, maravilhoso Deus, bondoso Pai, o Senhor é o Deus grande e supremo, único, e o Deus de toda a terra. Nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos diante da tua palavra e rogamos que o Senhor a ministre, ó Deus, em cada coração aqui, para que, ó Senhor, o teu nome seja assim glorificado, a tua igreja seja, ó Deus, edificada e pecadores perdidos sejam salvos. Nós oramos assim no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém, ó Deus. Irmãos, todo crente ele é chamado para servir ao Senhor numa comunidade de salvos, que nós chamamos de irmãos e irmãs. E esses irmãos e irmãs unidos, eles constituem a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. De uma maneira simplificada, na igreja nós somos instruídos em como servir ao Senhor Jesus pela exposição da palavra de Deus, que tem na figura do pastor o seu principal expositor. Mas isto não exclui a responsabilidade e o serviço de cada um dos salvos, de cada um dos crentes, de cada um dos membros da igreja, de ensinar e proclamar o evangelho uns aos outros e também às pessoas perdidas.
Isto é o que nos informa, irmãos, isso é o que nos ensina o princípio do sacerdócio universal dos crentes, que foi defendido pelos reformadores do século XVI. Assim, o pastor evangeliza e ensina no exercício do seu ministério, que essa palavra que significa trabalho, serviço, como toda a igreja também é chamada a evangelizar e ensinar dentro e fora dos seus limites. Contudo, irmãos, cada crente deve ter uma visão clara do objetivo do ministério, sob risco de consequências desastrosas tanto para ele como para aqueles a quem serve ocorrerem. Um, um exemplo disso, um exemplo bíblico disso, é o caso de Marta, que está narrado por nós, está narrado em Lucas 10:40, onde esse versículo nos diz que Marta estava agitada em sua casa de um lado para outro, enquanto o mestre Jesus estava ali em sua casa ensinando, ministrando o seu ensino àqueles que estavam à sua volta. E Marta, por sua vez, estava ocupada com muitos serviços, muitas tarefas, deixando de lado o ensino do Senhor Jesus naquela oportunidade. Isso pode ser, irmãos, uma das dos nossos enganos, dos nossos erros, quando não temos a visão clara do objetivo do nosso chamado, do nosso serviço na igreja. Podemos ter a falsa impressão de que estamos sendo bastante eficientes, nos ocupando com muitas coisas boas e até necessárias, mas que não estão essencialmente ligadas àquilo para o qual Deus nos chamou. E isto, irmãos, quando vivemos dessa forma, a exemplo de Marta, nós vivemos de uma maneira infiel ao chamado que o Senhor nos trouxe, ou o Senhor nos dá. E aqui nesse texto que acabamos de ler, de Mateus 4, de 17 a 25, nós temos Jesus no começo do seu ministério público. Até aqui, Jesus ainda não havia se manifestado publicamente como o Messias, enviado por Deus, profetizado no Velho Testamento. Mas já havia um homem antes de Jesus que estava anunciando a chegada do Messias, a proximidade do reino dos céus, e por isso ele proclamava a todos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse nome era João Batista. Então a gente vê em Mateus 3 a pregação de João Batista, o seu ministério na região ali da Judéia, especialmente no deserto da Judéia. Nós vemos em João 3, de 11 até o 12, o testemunho de João Batista a respeito de Jesus, em que ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nos versículos 37 de Mateus 3, nós temos o batismo de Jesus, em que ele se faz como todo, igual àqueles a quem ele veio salvar. E nessa ocasião nós temos a manifestação plena da Trindade. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo ou aparecendo em forma de pomba, e o Senhor Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em seguida, logo após o batismo, nós vemos
o Senhor Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E o diabo é derrotado, irmãos. Pois o Senhor Jesus, firme nas Escrituras, não cedeu a nenhuma tentação do inimigo. E, ao final, os anjos vieram e serviram ao Senhor Jesus, como está dito aí no versículo 11. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E é assim, irmãos, que nós chegamos aqui ao versículo 17. Um pouco antes, melhor dizendo, aí no versículo 12, nós vemos que Jesus toma conhecimento de que João Batista havia sido preso. Momento em que o Senhor Jesus ele se retira para a região da Galiléia. A Galiléia é uma região mais ao norte de Israel, e era nessa região da Galiléia que Jesus morava, em Nazaré. Mas Jesus sai de Nazaré após saber de, que João Batista, na sequência, né, de saber que João Batista fora preso, ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Nazaré era uma cidade mais a leste da Galiléia, e Cafarnaum era uma cidade às margens do lago de Genezaré, que é também conhecido como o Mar da Galiléia. Tudo isso ao norte de Israel. E era uma região formada substancialmente por gentios, uma população mista que havia ali na Galiléia. Por isso, os judeus da região central de Israel, os judeus da Judéia, desprezavam os judeus e a população da Galiléia. Por quê? Porque lá havia uma mistura maior de povo, né? Eram judeus com gentios, com gregos e outros que por ali moravam. Enquanto na região central prevalecia mais, quase que exclusivamente, o povo judeu. E por isso a Galiléia era chamada Galiléia dos gentios. E foi para essa região que o Senhor Jesus se mudou, para Cafarnaum, e a partir dali, irmãos, ele dá início ao seu ministério. Como diz aqui no versículo 13 em diante, que fala assim: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, aqui está o primeiro ensino para nós sobre evangelização e ministério pastoral no ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum não porque João Batista havia sido preso, mas ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum para que essa profecia de Isaías se cumprisse, para que as palavras do Senhor preditas sobre o Senhor Jesus há muitos séculos já não deixassem de se cumprir, não ficassem no vazio. Porque se Jesus decidisse sair de Nazaré e ir para a região central de Israel, onde ele poderia ter maior popularidade logo no início do seu ministério, essa palavra não ia se cumprir. A profecia de Isaías não iria se cumprir. E o compromisso do Senhor Jesus em todo o seu ministério era com o cumprimento da vontade de Deus, o pleno cumprimento da vontade de Deus.
E isso, irmãos, por quê? Porque a obediência à vontade de Deus glorifica ao Senhor Deus. E o Senhor Jesus tinha em primeiro lugar o objetivo de glorificar a Deus com todas as suas ações. Por isso ele deixa Nazaré, onde ele havia sido criado, ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas o seu ministério ele dá início em Cafarnaum. E é isto que nós também devemos aprender como igreja. Toda a nossa vida deve ser, todo o nosso serviço, toda a nossa ação deve ser, em primeiro lugar, para quê, irmãos? Para a glorificação de Deus, para cumprirmos a vontade de Deus. Se nós não tivermos este objetivo em nossa mente, nós vamos, como Marta, por exemplo, nos envolver em muitos afazeres. Nós vamos inventar muitas coisas para fazer, coisas até boas, mas nem sempre essenciais para aquilo que o Senhor nos chamou. Então você e eu devemos ter as Escrituras em nosso coração. Porque as Escrituras, a palavra do Senhor, elas é que nos informam da vontade de Deus. As Escrituras, é que nos comunicam aquilo que Deus quer que nós façamos, como Deus quer que nós vivamos neste mundo dia a dia, seja na família, na igreja, na sociedade. É a palavra do Senhor que nos ensina como devemos viver em família, como devemos ser no nosso serviço, como devemos ser empregados, como devemos ser patrões, como devemos ser filhos, como devemos ser pais. A palavra do Senhor Jesus é que nos ensina. E ela é quem nos mostra que caráter nós devemos adquirir, devemos nos apropriar para que nós possamos fazer o nosso trabalho, exercer o nosso ministério de forma que agrade ao Senhor. Portanto, irmãos, a glorificação do nome de Deus é o primeiro objetivo, é a primeira finalidade para Jesus e deve ser para a sua igreja também. Daí por diante, no versículo 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem que Jesus passou a pregar é semelhante, idêntica à de João Batista. Se você olhar o versículo 2 do capítulo 3, você vai ver escrito: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E no versículo 17, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A diferença é que João Batista pregava apontando para Jesus, e agora Jesus prega falando de si mesmo. Esta é a diferença, ou seja, as profecias, e não somente essa, todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriram no ministério de Jesus. Jesus não fugiu, irmãos, de cumprir nenhuma das profecias a seu respeito, nem aquelas mais duras, nem aquelas que apontavam para o seu sofrimento na cruz em nosso lugar. Jesus chorou muitas vezes, chorou diante de Jerusalém, porque essa o rejeitou, chorou diante do túmulo de Lázaro e chorou no jardim do Getsemane na noite em que foi traído, quando foi preso. Mas Jesus de forma nenhuma deixou de obedecer ao Senhor, deixou de cumprir tudo aquilo que as Escrituras diziam a seu respeito, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Dessa forma, irmãos, nós também somos chamados a obedecer a palavra do Senhor. Ainda que o nosso coração não seja perfeito, porque ainda estamos
vivendo na presença do pecado, mas o pecado já não tem mais domínio sobre nós. O pecado já não é mais o nosso Senhor. Ele já perdeu, já foi destronado do nosso coração. Agora o Senhor Jesus reina. O Senhor Jesus reina no coração de cada um daqueles que o servem, daqueles que o reconhecem como Senhor das suas vidas. E assim deve viver a igreja. Mas o ministério do Senhor Jesus e a evangelização ainda tem outros aspectos que nós queremos destacar ainda aqui nessa passagem de Mateus 4, 17 a 25. Continuando, irmãos, do versículo 18 ao 22, eu peço que a igreja faça a leitura comigo. Leiamos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Que nós estamos, irmãos, agora diante de um outro aspecto do ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia. Lembrem-se que Cafarnaum era uma cidade às margens do mar da Galileia. E o Senhor Jesus está ali iniciando o seu ministério público de proclamação do reino do Senhor, dele mesmo. E ele agora, nós vemos aqui que ele chama homens para segui-lo, homens para estarem juntos dele, homens para caminharem, para passarem a conviverem com ele. E ele, em primeiro lugar, vê aqui no texto de Mateus, nós vemos que ele chama a Simão Pedro e a André, que estavam lançando as redes ao mar. Esses homens eram pescadores. E Jesus, no versículo 19, diz assim: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor Jesus, de maneira soberana, irmãos, ele escolhe a Pedro e a André. Ele poderia chamar qualquer um outro, mas ele escolhe a Pedro e a André. Isto demonstra, isso revela, irmãos, a soberania do Senhor em nosso chamado. Nós não sabemos por que fomos chamados, por que fomos eleitos, por que fomos escolhidos, mas sabemos que o Senhor nos elegeu e nos chamou para vivermos na presença do Senhor Jesus. E ele chama a Pedro, a Simão Pedro e a André com um propósito. Aqui nós devemos ter em mente, irmãos, mais quem chama do que quem é chamado. Nós vemos Jesus dizendo: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Todo esse chamado aqui está se apontando para Jesus. Ele fala: Vinde após mim, ou seja, sou eu que estou chamando, sou eu que vocês vão seguir a partir de agora. E eu vos farei pescadores de homens. E o que eles acontece em seguida? Eles deixam
imediatamente as redes e seguem a Jesus. Mais adiante, nós vemos que Jesus encontra outros dois irmãos. E agora chama Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, que também estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chama da mesma forma. E da mesma forma, eles deixam tudo e seguem a Jesus. O chamado do Senhor Jesus é cheio de autoridade, irmãos. Nós não podemos resistir. Nós só temos que obedecer. E nós somos chamados para estar com Jesus, para vir até Jesus, para vir a Jesus e para sermos por Ele transformados em pescadores de homens. Sermos, porém, transformados em seus discípulos. Jesus, mais do que qualquer um, foi um grande pescador de homens. Ele veio do céu à terra para pescar homens, para nos anunciar o reino e, com isso, atrair os homens a si. Mais do que Pedro, do que Tiago, André, João, mais do que Paulo, Jesus foi um grande pescador de homens. E nós aqui, homens e mulheres, adolescentes, jovens, crianças, adultos, todos somos chamados para esse mesmo ministério, na presença do Senhor Jesus. É Ele quem vai nos fazer, é Ele quem vai nos preparar para sermos pescadores de homens. E ser pescador de homens é viver em relacionamento. Nós não vamos conseguir, nós não vamos chamar outros homens para estar na presença do Senhor Jesus se nós não vivermos em relacionamento. Ou seja, se nós vivermos isolados, vivermos só para nós. Se a nossa individualidade imperar na nossa vida, nós não vamos exercer o ministério do Senhor Jesus, nem coletivamente. Nós necessitamos nos relacionar para que possamos levar o Evangelho ao conhecimento daqueles que ainda estão perdidos. E isso nós fazemos mediante, na presença de Jesus, porque Ele está, como está falando aqui o texto, nos preparando, nos edificando, edificando a sua igreja. O Senhor Jesus chama os discípulos para edificarem a sua igreja. E isso, irmãos, é um segundo aspecto, um segundo ensino do ministério de Jesus para nós. O ministério, nosso ministério, na presença do Senhor Jesus, é para glorificar a Deus e também para a edificação da igreja. Por isso, no princípio, nós lembramos do sacerdócio universal de todo crente. Todos nós temos a responsabilidade de edificarmos uns aos outros. Todos nós temos a responsabilidade, irmãos, de nos exortarmos uns aos outros, de nos consolarmos uns aos outros, de ensinarmos uns aos outros. E este é o segundo aspecto do que aprendemos aqui sobre evangelização e o ministério pastoral. Quando a igreja age dentro desses dois aspectos, irmãos, ela está em crescimento, ela está sendo edificada, porque o seu trabalho é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Seja do crente mais novo ao crente mais antigo, mais experiente, todos temos essa responsabilidade. O trabalho do pastor não exclui a minha responsabilidade de exercer o meu serviço para o ministério, para a edificação da igreja, assim como não tira a sua responsabilidade de exercer o seu trabalho, o seu serviço para a edificação da igreja. E assim o Senhor age na vida de todos nós, irmãos. E agora eu peço que nós
leiamos ainda os versículos de 23 a 25. Eu peço que a igreja leia, por favor. Versículos 23 a 25. Percorria. Aqui estamos, irmãos, diante do último aspecto que podemos aprender aqui sobre o ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em todo o seu ministério, preocupava-se e agia em cada ato seu, em obediência à vontade do Senhor, Deus, segundo aquilo que já estava previsto nas Escrituras, e toda a vontade do Senhor para ele, visando a glorificação do nome de Deus. Se uma única profecia do Senhor não se cumprisse, a glória do nome do Senhor não seria plena. Não seria plena. Por isso o Senhor Jesus, ele obedeceu ao Senhor Deus em toda a sua vontade. Esse é o primeiro aspecto, e deve ser assim na vida da igreja. Também o Senhor Jesus, ele chamando os seus discípulos para segui-lo, para estarem com ele, para que fossem transformados de pescadores de peixes em pescadores de homens. O Senhor Jesus estava assim edificando a sua igreja, chamando esses homens para serem preparados para a edificação da igreja e uns aos outros se edificarem. O que também deve ser um aspecto na vida do crente, na vida da igreja. E por último, irmãos, nós estamos aqui diante desse texto que acabamos de ler, desses versículos, em que nós vemos também o Senhor Jesus agindo, levando o evangelho para a salvação dos perdidos, proclamando o evangelho para a salvação dos perdidos. O versículo 23 nos diz que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O Senhor Jesus, ele percorria toda a extensão da Galiléia. A Galiléia era uma região, irmãos, assim como o nosso estado do Mato Grosso do Sul é. Assim era a Galiléia, e o Senhor Jesus percorria toda aquela região. E o Senhor Jesus, ele percorria cidade a cidade. Ele ia do centro urbano, mas ele ia também na zona rural. Ele ia em todos os lugares, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Os milagres de Jesus testificavam que o evangelho do reino estava presente. Toda vez que o Senhor Jesus libertava alguém, um endemoniado, curava um paralítico, um cego, toda vez que Jesus ressuscitava alguém, estava testificando que o reino de Deus estava ali presente, testificando na pessoa de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele ensinava na sinagoga, pregando o evangelho do reino a quem? Aos perdidos. Lembra, irmãos, que aquela região que Jesus, da Galiléia, é conhecida a Galiléia dos gentios. Nem todos ali eram da religião judaica, nem todos tinham conhecimento das Escrituras e da promessa do Senhor Jesus. E os versículos 15 e 16 aí do capítulo 4
que são palavras do profeta Isaías, diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, aquelas pessoas daquela região estavam perdidas, estavam em trevas, estavam na região e sombra da morte. Mas o Senhor Jesus, no começo do seu ministério, resplandece ali a luz do evangelho do reino, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino em todos os lugares, curando, livrando de doenças, enfermidades, de possessões demoníacas, testificando assim que o reino de Deus estava presente. Assim também, irmãos, deve ser o ministério da igreja, de cada um e de todos nós coletivamente. Devemos agir também para levar o evangelho, o ensino da palavra, àqueles que estão perdidos. Muitos são parentes nossos, outros são nossos colegas de trabalho, outros são colegas de faculdade, de escola, nossos vizinhos. Isto deve, irmãos, nos fazer o coração arder para levar a palavra de salvação a essas pessoas. Muitas delas estão vivendo enganadas com o conforto que têm, enganadas com a saúde física que têm, enganadas pela prosperidade que possuem, pela influência até no meio social, político, seja qual for, e achando que isso é o fim da vida, é a razão de viver, enquanto caminham todos para a morte eterna. Isso, irmãos, deve ser algo que nos provoque a ação de levarmos o evangelho, de levarmos o ensino do Senhor aos perdidos. E isso foi o que o Senhor Jesus fez. Nós vemos na vida de Jesus, irmãos, vocês podem se lembrar que o Senhor Jesus ele sofreu durante o seu ministério. Ele sofreu afrontas, né? Ele constantemente era afrontado pelos fariseus, pelos mestres da lei do seu tempo, homens que detinham conhecimento da lei, mas não conheciam o Senhor da lei, não conheciam o Deus da lei. E o Senhor Jesus muitas vezes foi por eles perseguido, ameaçado. É... O Senhor Jesus também, durante o seu ministério, ele, como está narrado aqui, né, no versículo 24 e 25, a sua fama cresceu muito, que multidões seguiam a Jesus. Você já viu uma multidão, né? A gente vê sempre multidão nos estádios, a gente vê multidão nas manifestações. E aqui nós vemos a palavra do Senhor dizendo que multidões seguiam Jesus, todas ansiosas por terem as suas necessidades satisfeitas. Muitas pessoas buscavam e seguiam a Jesus para esse fim. Muitas e muitas. E isso trazia ao Senhor Jesus, irmãos, desgaste, cansaço, sim. Também o Senhor Jesus sofreu, irmãos, por ocasião da sua prisão e morte. O Senhor Jesus, antes de ser levado à cruz, ele foi torturado, ele foi espancado.
cruelmente. Vocês podem se lembrar disso, e ver isso na leitura dos capítulos finais dos evangelhos. O Senhor Jesus, ele padeceu antes de ser levado à cruz, ele padeceu nas mãos de homens é, injustos, agressivos, cruéis. E isso com autorização daquelas pessoas que perseguiam Jesus, os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes daquela época, que não temiam mais a Deus, temiam apenas a lei e a autoridade romana. E o Senhor Jesus padeceu cruelmente também na cruz. Mas, irmãos, percebam que nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade que o Senhor Jesus enfrentou, nada impediu que o Senhor Jesus cumprisse plenamente o seu ministério, que o Senhor Jesus levasse a sua palavra a todos aqueles que o seguiam, a todos aqueles que estavam aonde ele se encontrava. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que o sofrimento faz parte do seu chamado para estar, para viver na presença de Jesus. Faz parte do meu chamado também. O sofrimento faz parte da vida da igreja. E muitas vezes, irmãos, nós paramos diante da dor. Muitas vezes nós paramos diante de uma ameaça. E nós não honramos dessa forma o Senhor nosso Deus. Nós não glorificamos dessa forma o Senhor nosso Deus. Nós necessitamos, irmãos, profundamente aprender esses três aspectos do ministério do Senhor Jesus. Que a nossa vida, inclusive o sofrimento, é para a glória de Deus. Se sofremos, irmãos, praticando o Evangelho, sofremos para a glória de Deus. Um exemplo disso é Estevão, que, mesmo sendo apedrejado, estava em oração. Será? Eu fico me perguntando, eu acho que você também deve fazer essa pergunta, às vezes, né? Será que com pedras sendo jogadas em mim, atingindo o meu corpo, minha cabeça, eu me preocuparia em orar, como fez Estevão? Me preocuparia em orar por aqueles que estão me apedrejando, como fez Estevão? O sofrimento faz parte da vida da igreja, irmãos. Então eu quero deixar com os irmãos e encerrar com com a lembrança desses três aspectos na vida da nossa, da nossa igreja e na nossa vida pessoal, irmãos. Nós fomos chamados todos aqui que aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. É chamado para servir a Deus. Todos nós. Chamados para servir a Deus daqui até o último dia da nossa vida. Chamados, e durante todo esse intervalo de tempo, de vida, nós somos chamados, no exercício do nosso ministério, para glorificar a Deus. Assim como Jesus o fez. Somos chamados para edificarmos uns aos outros. Chamados para ensinar a palavra do Senhor para a edificação da igreja, assim como o Senhor fez. E somos chamados, irmãos, a levar o evangelho, a pregarmos o evangelho aos perdidos, para que perdidos sejam salvos. Fazendo assim, irmãos, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado. Se vivermos dessa forma, o nome do nosso Deus será glorificado. Porque
Assim fazendo, irmãos, vivemos em obediência ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa vida. Que busquemos, irmãos, em oração, em na palavra, que busquemos nesses meios de graça, que busquemos o fortalecimento da nossa fé. Nós vemos em muitos momentos o Senhor Jesus fazendo uso dos meios de graça. Quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E o jejum acompanhado em oração. Assim também devemos nós, irmãos, nos dedicarmos à oração para que o Senhor nos santifique, para que o Senhor nos fortaleça a fé, para que e na palavra, para que nós sejamos cheios da palavra do Senhor. É necessário que nós sejamos, irmãos, instruídos, fortalecidos pelo conhecimento que a palavra nos dá, não só do Senhor como ser, como pessoa, mas como a vontade do Senhor, aquilo que Ele quer que nós saibamos e cumpramos diante daquilo que está registrado aqui na palavra do nosso Deus. Façamos uso desse meio de graça. Participar da ceia do Senhor, você que não tem participado. Traga o seu filho ao batismo, são outros 2 meios de graça, os sacramentos. Que isso possa trazer riqueza, que possa trazer fortalecimento para a minha e para a sua vida, para a glória do nosso Deus, edificação da sua igreja e salvação dos perdidos. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe. Ah, Meus irmãos amados, nós agradecemos a Deus pela